testemunhas do que Deus fez comigo naquele dia. No ano de 1989, irmãos, eu morava aqui no interior de São Paulo, em Campinas, e eu fiz uma viagem do estado do Piauí. E naquela época eu tinha minha primeira filha com quase 2 aninhos, minha esposa estava grávida da segunda filha, e minha mãe tinha vindo em Campinas para também fazer um tratamento, estava aí. Então, acho que alguns irmãos já até me ouviram falar disso. Aquele ano eu fiz uma viagem para o Piauí, num Fusca 1300. Eu, minha esposa grávida, minha filha, minha mãe e uma outra irmã que foi conosco, lá de Campinas. Bagagem de nós tudo, todos, nossos pertences, umas coisas que Deus preparou para os irmãos. Eu ia levando um trombone com o irmão lá em Lavão, na Bahia, passei ali por dentro, ia até Lavão, depois desci o chapéu Jacobina e 3 pneus com pirocombi do irmão, um carrinho de bebê, tudo amarrado, isso foi no Fusca, dentro do Fusca. E quando eu cheguei, eu vou ser sincero para mandar, partindo, se os irmãos souberem, pode até me falar, partindo de Montes Claros, quando desce rumo a BR, eu não sei se primeiro é Salinas e depois Francisco Sá, ou Francisco Sá, depois Salinas, né? Francisco Sá. Quando eu cheguei, estava começando a anoitecer, estava uma barricada. Eu passei a cidade, estava uma barricada, tinha um quiosquinho assim, e a cidade e a BR estava interditada. Eu parei o carro, fui lá no quiosquinho, isso foi em 89, eu falei para o senhor lá, falei, senhor, a estrada aqui está interditada, ele falou, está, caiu umas pontes aí, e não está passando nada. Eu falei, e para se chegar a BR 316, eu falei, eu não sei lhe dizer, aqui não está passando ninguém. E aí ele falou que eu ouvi falar que aí tem uma estradinha que leva para uma cidade que chama, também esqueci, se eu lembrar eu falo para a verdade. E tem uns caminhoneiros que estão entrando por aí. E eu voltei, peguei a estradinha, peguei a traseira do caminhão e segui o caminhão. Não conseguia nessa condição, minha filha de 2 aninhos, minha esposa, a minha mãe e essa serva de Deus. Passamos lá na cidade e pegou-se uma estradinha muito ruim, mas era uma estradinha de terra. E eu encostei, segui o caminhão. Quando foi 9 horas da noite, irmãos, nós chegamos num arraial de caminhoneiros. Eu acho que eu nunca contei isso na igreja. E hoje Deus me trouxe isso ao contrário. Eu cheguei em um arraial de caminhoneiros, muitas carretas, caminhões. E quando eu parei, não tinha uma mulher naquele lugar. Eram só homens, cheios de drogas no ar, muita bebida, muita música. E eu parei com música e falei para elas, vocês não saem daí. Eu saí andando no arraial, olhando, procurando alguém mais sóbrio para eu falar com ele, pedi uma orientação. Muitos deles estavam vivos, drogados, dançando, tudo homem, só homem. E eu vi um senhor distante assim, com um menino no colo, um garoto com uns 8 anos. Aí eu fui lá a ele, falei, aquele senhor ali que está meio separado, é um senhor. E eu fui a ele, e cheguei lá e perguntei assim para ele, falei, meu senhor, daqui para sair na Rio Bahia, a 316, são quantos quilômetros? Foi 89, eu era novo ainda, né, ele já é um senhor. Ele olhou para mim e falou, ih, garoto, Rio Bahia? Aqui dá para Rio Bahia são 56 quilômetros de Boca Quente. Foi a expressão que ele usou. Eu falei, Boca Quente? Por que Boca Quente? Ele falou, primeiro porque é um deserto aí. Segundo, porque não tem estrada. Aí estão passando caminhões.
Só quem conhece o norte de Minas sabe que tem essa parte da. Ele falou, e aí tem o Eucalipau, que são centenas de quilômetros. E se você errar uma saída, aí dentro só tem assassinos. É por isso que essa turma está toda aqui, eu estou no meio deles, porque ninguém passa aí à noite. Não tem um ser vivente aí, é só assassinos. Que carro você está? Eu falei, estou com aquele fusquinha. Fusquinha? Eu falei, não vá, você não sai do outro lado, não vá. Aí eu voltei, o senhor tem piedade, aquele tanto de homem se drogando, fumando droga, bebendo, né? Falando palavrões, eu com minha mãe, minha esposa grávida, servo de Deus, minha filhinha. Eu voltei, e antes de eu entrar no carro, eu fiz assim pela traseira, eu fusquinha, parei e falei para o senhor, eu não posso ficar aqui, senhor, eu não posso. Se eu pudesse, se tivesse um lugar que oferecesse, senhor, condições das tuas servas pousassem, eu ficaria. Eu não posso, eu tenho que ir, senhor. Ele falou para mim que lá não passava carro, porque nem caminhonetes, era só caminhões. E olha lá, e era devagarzinho. E eu falei, senhor, eu não posso ficar aqui. Tenha piedade de mim, eu vou, senhor, eu preciso ir, me ajuda. E não falei. E para elas, para não apavorar, minha esposa estava grávida de 5 meses. Eu entrei no fusquinha aí, mas irmão, dali para frente, não tinha mais nem o que tinha antes. Eu não pus uma segunda no fusquinha. Era assim, irmão, foi assim. Foi uma reta, aproximadamente de uns 100 metros a 120 metros. E eu entrei com aquele, coçando pneuzinho de fusquinha, primeirinha, subi, segundinha, outro. Fechou uma mata, irmão, sobre nós aí. E eu olhando no retrovisor, e eu vendo as luzes lá atrás, do arraial deles lá, e ouvindo o barulho das músicas deles. Quando eu cheguei no final dessa reta, tinha uma curva à direita. E eu entrei, minha esposa está viva, Lourdes está viva em Campinas. Quando eu tinha falado para ela, só que era 56 quilômetros. Quando eu entrei, saí dessa reta que eu entrei à esquerda, que nós entramos na mata, irmão, Deus tomou essa irmã Lourdes com a promessa. E a serva de Deus começou a manifestar a promessa, manifestar. O Senhor tomou minha esposa, tomou minha mãe, e foi aquela glória, encheu o carrinho de uma glória, de uma poder. Irmãos, ele visitou também. Só que quando nós entrávamos à direita, irmãos, não era mais do que 50 metros o que dava que o farol alto do fusquinha alcançava até o final desta segunda retinha. Irmãos, quando o Senhor me visitou, eu comecei a chorar, foi uma visitação muito grande, eu comecei a chorar. Eles não sabem quando a gente chora de olhos abertos, que distorcem as imagens assim, a lágrima distorce as imagens. Aconteceu comigo, que eu estava dirigindo, irmão, e muito aquele lugar sem, irmãos, condição de conforto, de direção, você tomando todo cuidado, o carrinho cheio de tudo aquilo lá, e eu chorando, falando em línguas, de olhos abertos, dirigindo o fusquinha. Na verdade, pode crer, nós temos consciência cristã e do que Deus faz na nossa vida. Irmão, quando eu cheguei no final dessa reta, que eu entrei à esquerda, tinha uma placa PR 316, 116 de caminhão e ônibus. Irmão, o Senhor levou de 5 minutos. Aleluia. O arraial dos caminhoneiros até sair na BR 316. Não teve um caminho mal, não teve nada. Aleluia. O Senhor nos transportou. Irmão, se visitou nós até de Visa Alegre na Bahia naquela noite. Chegamos lá já 1h da manhã. E eu estou aqui glorificando a Deus pelo que o Senhor fez naquela noite. Por isso eu agradeço a Deus pelo socorro presente, esse Deus Todo-Poderoso, que nós aprendemos a amar de todo o nosso coração. Eu trouxe saudações da nossa irmandade, irmã da região, que o Senhor dá a graça de congregar, e levarei as nossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Eu, devido ao tratamento da minha esposa, que essa irmandade sabe, que todas sabem, eu estou de contínuo aqui em São Paulo, irmãos, cuidando da serva de Deus. Eu quero comunicar a irmandade, porque todos perguntam, oram por nós. O tumor que tinha na minha esposa manifestou ultimamente era um tumor no fígado, irmão. E ela fez uma quimioterapia em setembro, em agosto e setembro,
parou em outubro. Nós já fizemos 2 revisões. O tumor está morto, cristalizado, diminuído porque o próprio organismo absorve ele depois que ele cristaliza. Ela está sem tumor, o cabelo dela voltou a nascer, que é uma alegria para ela, para mim também. O cabelo da serva de Deus nasceu, os seus índices estão todos em elevação de sangue, de imunidade, de tudo. Ela está bem, está fazendo até minha comidinha, por graça e misericórdia. Então agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Levarei as nossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Eu, devido ao tratamento da minha esposa, que agora essa irmandade sabe, todas sabem, eu estou de contínuo aqui em São Paulo, irmãos, cuidando da serva de Deus. Eu quero comunicar a irmandade, porque todos perguntam, oram por nós. O tumor que tinha na minha esposa manifestou ultimamente era um tumor no fígado, irmão. E ela fez uma quimioterapia em setembro, em agosto e setembro, parou em outubro. Nós já fizemos 2 revisões. O tumor está morto, cristalizado, diminuído porque o próprio organismo absorve ele depois que ele cristaliza. Ela está sem tumor, o cabelo dela voltou a nascer, que é uma alegria para ela, para mim também. O cabelo da serva de Deus nasceu, os seus índices estão todos em elevação de sangue, de imunidade, de tudo. Ela está bem, está fazendo até minha comidinha, por graça e misericórdia. Então agradeço a Deus